Os senhores estão sendo ouvidos na condição de testemunha na Comissão Parlamentar de Inquérito com o objetivo de apurar os fatos e responsabilidades de agentes públicos do município no possível enquadramento de condutas previstas na Lei Federal 8429, de 2 de junho de 92, na obra de construção da nova unidade de terapia intensiva da Associação Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Dona Julieta Lira. A denúncia foi acolhida pelo plenário na sessão ordinária de número 1245, realizada em 12 de abril de 2021, resolução 01/2021. Os senhores estão aqui na condição de testemunha e, como tal, têm a obrigação de dizer a verdade, sob pena de responder o processo. Os senhores têm ciência disso? Vou pedir para puxar o microfone. Pode puxar. Ligar e responder, por gentileza. Sim. 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 Então, dando início, presidente. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Vamos tudo dar bem? início aos depoimentos da CPI. Bom, Cristiane, você poderia me dizer, relatar para nós, qual acordo foi feito e se sabia o risco de não receber, né, desse acordo? Não entramos sabendo do risco de não receber. Foi tudo muito conversado. Sabíamos que ia ser por parcela, conforme chegasse a verba que eles iam recebendo de deputados, da cidade. Foi isso a gente sabia. Tá. Quem que foi que entrou em contato? Como que foi o início? Como vocês ficaram sabendo do início dessa obra, dessa UTI? Vocês foram contatados por quem? Na verdade, fiz algum serviço no hospital. Tem, mas não tá ligado? Tá vermelho. Vermelhinho. Eu fiz algum serviço para o hospital, muro, a portaria, a gente fez alguma coisa. E a gente acabou entrando na concorrência. H-Saúde. H-Saúde, a gente reformou os 4 quartos, que era do pavilhão, para H-Saúde, não para o hospital. Então a gente estava lá dentro. O Joel viu o serviço da gente, entramos na concorrência e a gente acabou ganhando a concorrência, sim. Eu tinha até um pouquinho mais caro que o outro. E a gente acabou se acertando nos valores, ficou perto daquilo. Na época o Pavan fez o contrato com a gente achou que o contrato era conivente e começamos a obra. Perfeito. Então, em nenhum momento vocês tinham a ciência que vocês, talvez, possivelmente, não poderiam receber. Não, porque na verdade o Joel sempre falou pra gente que tinha umas verbas que era de doações, que inclusive a Câmara aprovava, na época a Câmara anterior a vocês que aprovava, né? E a gente entrou na maior boa-fé do mundo. Seguimos o projeto, tem aqui o projeto, tem o contrato, inclusive, que vocês devem ter em mãos, mas a gente seguiu o projeto à risca, de tudo, com fundação, do jeito que tem que ser feito, com todos o que foi aprovado pela Vigilância Sanitária de Araraquara, inclusive, que foram várias vezes lá o engenheiro, a secretária de saúde, o rapaz da vigilância. Então, a gente estava fazendo tudo dentro das normas. Perfeito. Então, após o início, foi dado sequência ao cronograma, ao que foi estipulado em contrato. Por que exatamente a obra parou? Porque, na verdade, eles atrasaram um pouquinho de pagamento para a gente. E o que aconteceu? O Joel, na época, me chamou lá e falou assim, Ney, nós estamos para receber uma verba de um deputado. Não sei de citar nome para vocês, mas de um deputado que ia passar uma verba para a nossa cidade. Ele falou, assim que chegar essa verba, você dá andamento na obra. Aí tudo bem. Aí, nesse meio termo, aconteceu tudo o que aconteceu. O Joel saiu do hospital, entrou o outro rapaz e nunca ninguém me chamou para falar assim, vamos cancelar o contrato, ou o que você pode fazer ou não pode fazer. Na verdade, foi isso que aconteceu. Esse cancelamento e essa suspensão do contrato, não sei se houve suspensão, cancelamento do contrato, quem que entrou em contato com vocês e falou, bom, vamos parar aqui, ou não houve? Ninguém, não houve contato nenhum de alguém. Não teve um distrato? Não teve? Não. Nós íamos até fazer um distrato depois do acontecido. Mas aí a gente acabou não fazendo nada e ficou assim, a Deus dará. Porque aí nós até procuramos um advogado e ele falou que se uma obra fica parada um tempo, 4 meses, 4 meses, 120 dias, nós não temos obrigação, se nós quiséssemos nós ter parado a obra, podia ter parado, ou eles de continuar com a gente, podia
diz que é lei, não sei, não conheço, e não foi ninguém daí de dentro do hospital, ninguém que falou isso para nós. Como nós vimos isso, acabamos ficando quietos e deixando acontecer. Se você me perguntar, ficou dinheiro para receber? Ficou. Isso. E por que você não entrou com ação? Porque eu vou entrar com ação contra o município. Então, eu falei, não adianta nada. Só que aí eu fiquei muito revoltado quando eu cheguei e vi tudo aquilo que a gente fez, que eu gastei um monte de ferro, um monte de situação, porque tínhamos que pôr laje. Parede que eu fiz dupla, com isopor no meio, para Isolamento, que isso. isolasse o som. O nego de roupa faz um vitrozinho. Aquilo me deixou revoltado. Mudaram Sabe? Eu fiquei tudo. muito triste. Cheguei até onde em casa, chorei, para falar a verdade para ela. Falei, gente, acabaram com aquilo que a gente ia fazer para o município. Nós teríamos hoje lá pelo menos 13 leitos, Sim. certo? Mais a sala de diálise, né? Diálise. Essa máquina que o Mantovani deixou, que acho que até hoje não deve ter colocado no hospital. Não foi colocado. Então, a gente fica triste com isso, mas nós teríamos terminado com um contrato nosso, não teria tido adendo nenhum, porque a gente já tinha previsto todos os custos. Entendi. Seu Claudinei, enquanto o senhor estava ainda na obra, tinha alguma divergência com os bombeiros referente à construção? Tinha. O bombeiro, na verdade, nós precisamos fechar, que no projeto nós tínhamos 2 ligações, com a sala de cirurgia, sala de cirurgia, e aqui o pavilhão. Tínhamos 2 ligações. Fechamos ali. Para quê? Porque o bombeiro mesmo nos orientou de fazer a saída pela Avenida Frei Paulo, Frei Paulo. lateral. Direto para a Fomos rua. orientados pelo... Ele foi lá, ele examinou. Falou, não, está tudo dentro, só que vocês não podem ter ligação com o hospital. Eles mesmos sugeriram isso. Depois que fizer, aí vocês abrem. Depois que tiver aprovada a UTI, foi o que aconteceu. Inclusive, tem o Vinícius Rubio, que é o que estava fazendo o projeto, para eles lá, e tinha um outro pessoal que veio fazer o projeto do hospital, que esse eu já não conhecia assim, só conversando, mas não sei te dizer exatamente. Qual que era o valor da obra? O senhor se recorda? 800 e alguma 50 coisa. mil. 870. Isso. Teve algum aditivo contratual enquanto vocês estiveram lá? Nenhum. Da obra que nós fizemos ali, nenhum. Bom, quando paralisou a obra, foi por falta de pagamento? Ou alguém chegou e falou assim, bom, vamos parar aqui que a gente não tem condição de continuar? Na verdade, o Joel chegou na gente e falou assim, Ney, espera um pouco, porque nós não temos dinheiro para continuar a obra. Mas vai vir uma verba e aí a gente continua a obra. Mas quando ele falou, já tinha alguma coisa para pagar ainda para vocês? Tinha algum perguntar. saldo. Vocês se recordam quantos pagamentos foram feitos? Nós temos tudo. Na verdade, nós temos tudo lá. Só que assim, não foi feito o primeiro pagamento do contrato. Depois eles pagavam conforme entrava o dinheiro. Sim. Então, entrou 50 mil, entrou 20 mil, entrou 80 mil. Então, ele foi pagando a gente assim. Eles chegaram a pagar um total, acho que de 300 e alguma coisinha. 320, Eu não lembro exato dos valores, mas aí a gente levanta e passa para vocês. porque tudo tem nota. Tá. Tudo E com esses nota. pagamentos, geralmente, eles eram feitos em dia ou não? Não, nunca foi. Nunca foi só feito o em primeiro do contrato é que foi feito em dia. Do resto, eles foram pagando conforme eles podiam. E a gente foi fazendo a obra na maior boa-fé do mundo. Sim. Depois que o Joel saiu como interventor, o contrato ainda estava validado. vigente. Aí entrou o Marcelinho. Aí ele entrou em contato com vocês em algum momento para dar continuidade na obra ou não? Estava fazendo a sala de tomografia quando ele entrou. Eu terminei a sala de tomografia. Nem para receber a sala de tomografia ele foi lá. E eu não sei nem quem que é esse Marcelinho, para te falar a verdade para você. Vocês não receberam também a sala de Nem a sala ele recebeu. Quem recebeu foi o Tato. Não receber dinheiro, não receber. Não. A entrega da obra. Isso. Então, só para resumir, enquanto o Joel estava como interventor, vocês tinham pelo menos uma relação de conversa, de comunicação ali. Sim. Ele pediu para parar a obra, Sim. vocês pararam e ficaram aguardando enquanto houve essa troca de interventor. E nunca mais teve comunicação nenhuma, simplesmente foi colocada outra empresa lá. É basicamente isso? Simplesmente, a hora que eu cheguei, eu vi tudo aquilo que a gente tinha feito no chão, vamos se dizer, né? Teve um dia. Quem- Microfone, por gentileza. Que o Tato teve um dia que o Tato ligou pro Ney e pediu o projeto do telhado, o Tato do hospital. Aí o Ney falou, por quê?
Aí eu falei assim, não, só pra gente... Tem os meninos da prefeitura aqui que estão olhando. Só foi isso que foi falado e aí também não tinha o projeto com a gente. Esse projeto o Ney falou, procura o engenheiro da obra, que é o Francis, né? Pode falar. Bom, eu imagino que vocês, obviamente, participaram de algumas reuniões referente a essa construção, né? Os senhores, vocês, no caso, recordam quem estava nessas reuniões ou quem periodicamente participavam mais dessas reuniões? Muitas vezes participou dessa reunião eu, o Joel e o engenheiro, e algumas vezes a Fernanda chegava, mas sempre quando a gente tinha terminado ou não participava. Então ela sabia de alguma coisa, mas assim, te dizer plenamente, ela nunca teve presente com a gente. Eu me lembro, não. E a menina do hospital lá estava sempre junto, às vezes. Estela. O engenheiro, na ocasião, salvo me engano, era o Francis, né? Isso. Ele era ouvido, as recomendações dele, as orientações eram seguidas. Nós, nos projetos, nós temos que seguir a regulamentação do projeto dele, tudo. Sempre ele vinha visitar a obra, sempre ele estava junto, a gente trocava ideia, eu ligava para ele, é assim, 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 que pode ser feito. Sempre tivemos essa... Não. O Francis foi destituído também, não sei o que fizeram lá. A vossa empresa, em algum momento, teve alguma relação com a empresa posterior do senhor Blanco, que assumiu lá? Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Peraí. Houve relatos, né, do engenheiro em questão que foi usado uma capacidade, o dobro de material do necessário. Procede a informação? Não. Na situação da laje, a gente acabou usando uma coisa para que se resistisse a uma laje. Porque eles não queriam pé direito no meio de circulação da UTI. Para facilitação das máquinas, essas coisas. Mas isso foi feito em projeto e a gente seguiu as normas do projeto. Entendi. Quem que era responsável de fazer o acompanhamento no cronograma da obra? O Francis, ele estava sempre presente com a gente, quase. O Francis e o Joel? O Joel também estava sempre lá, o Tato também tinha sempre historia da obra, tudo estava sempre junto com a gente. Contreira. Não tem uma pergunta? Eu falo. A qualidade dos materiais que eram adquiridos era aquilo exatamente que estava no contrato? Eram materiais de qualidade? Com certeza. O senhor, como construtor, obviamente tem conhecimento disso. Com certeza, eram materiais. Até onde eu fui, que eu falo para vocês, que eu cheguei naquilo que a gente acabou parando, a gente tinha total... Enquanto vocês estavam à frente ainda, o prefeito na época, o Edmir, ou a secretária de saúde, Fernanda, eles visitavam a obra, questionavam alguma coisa? Olha, que eu me lembro, o Edmir foi uma vez na obra, mas eu não estava lá. Meus funcionários falaram que ele tinha passado na obra, dado uma olhada, que tinha gostado muito. E foi o que ele tirou foto, postou, tem esse detalhe aí também. Depois que a obra parou, não teve mais nenhum contato, ou ninguém entrou em contato, só para confirmar, com vocês para dar continuidade na obra? Ninguém? Nenhuma tentativa de aproximação para continuar? Nada, nem... Ficou tipo assim, a Deus dará. E eu acabei deixando porque eu falei, tudo que eu fizer eu vou prejudicar o município. 20 a mais, 30 a mais ou a menos, que nem eu falei para ela, deixa para lá que... não vamos brigar por causa disso. Foi cogitado em questão a ideia de vocês terminar a obra e depois receber o valor? Não, isso não. Nunca mais foi falado mais nada com ninguém. Só simplesmente, que nem chutar um cachorro foi o que fizeram com a gente. E Poxa. o Joel hoje aqui. Sabe? Não entendi. Vimos o Joel que hoje aqui. Nunca mais conversei nem com o Joel a respeito dessa obra. E ele também não tinha o que fazer mais, porque puseram ele também fora lá, saiu, não tinha. Ele saiu igual a gente. O que foi apresentado no contrato, o período de construção era estimado em quantos meses? Ele é estimado, na época, em 10 meses, 8 meses. É o que a gente tinha em programação para que, conforme ia entrando o dinheiro, que era para se pagar as parcelas, foi o que a gente combinou no prazo de construção.
que nós começamos em 2019 e ia terminar em 2020, março, máximo abril de 2020, eu acho que estaríamos terminando a obra. Isso assim, o que seria da parte de civil, aí tem ar-condicionado, o oxigênio, todas essas coisas, e não era a minha parte. Isso daí era... civil em si seria terminado. E quantos meses vocês estiveram na execução da obra, aproximadamente? Uns 4 meses, mais ou menos. 4 meses? Eu acho que mais ou menos isso, 4, 5, um pouquinho menos, mas é dentro disso aí. Tinha alguma interferência externa, tirando o engenheiro e vocês que eram construtores, no caso, alguém pedindo para fazer alteração do projeto, alguma coisa? Vocês se recordam? Não, eu sei que na minha situação não. Não? Enquanto eu estava lá, não. Tinha alguma coisa especificada no contrato que vocês fariam a obra e depois receberiam sobre isso ou não? Não. Não constava. Não constava. Como assim? Eu acho que no contrato foi... Não, depois que finalizasse a obra, vocês receberiam posteriormente. Não, Sim. teria parcelas, Isso. parcelas posteriormente. Isso, Não, isso aí você agora entendi a pergunta. Ah, tá. Desculpa a formação. Tinha parcela. Isso Tipo assim, a obra era para ser executada em 8 meses e tinha 12 parcelas. Isso. Então, quantas parcelas seriam a mais? Olha, Vocês se recordam? Eu acredito que eram 8. Eram 8? Mesmo após o término da obra. É? Após o término seriam 8 meses, mas acho que é isso mesmo. Será que ainda era 8? É correto. Mas vocês terem aceitado essa forma Eram de... 16 pagamentos, nós ia gastar 8 ou 10 8, meses exato. para fazer a obra. aproximadamente 8 mesmo posteriormente. Isso aí foi uma relação de confiança que vocês tinham com o interventor para fazer dessa forma? O interventor me deu a certeza de que iríamos receber. Tanto é que quando ele viu que não tinha como pagar, ele falou, Ney, espera um pouco para a gente arrecadar o dinheiro e aí a gente continua a obra. O interventor relatou isso, para ele esperar um pouco, né? Para que recebesse o dinheiro para que a gente desse andamento Porque, na tipo, obra. na quarta parcela já começou a não entrar o que eles esperavam. Entendeu? Então foi na quarta parcela aproximadamente. Não recebemos. Já na primeira parcela ele foi. pagou certo. As outras parcelas já Já não começou foram a pagar sendo aplicado. depositadas de acordo com o contrato. Qual foi o estimado percentual de conclusão até vocês pararem a obra? Quanto faltaria? O que você... Quanto vocês conseguiram percentualmente? Daquilo que eu tenho, eu teria conseguido uns 55% a 60% da obra. Eu tinha deixado todo o encanamento, faltava só o contrato. Já tinha... Quando vocês pararam, já estava 60%? 55% mais ou menos. Porque o encanamento já estava pronto e já A estava laje já estava pronta no Marcelo Passe, que ele já tinha feito a laje, era só a gente colocar a laje no fim. Como parar disso aí, a gente acabou vendendo, ele vendeu a laje para outro. Eu tinha pago uma parte para ele e eu usei esse dinheiro em outro lugar. Mas isso aí não... Isso nós estamos falando da parte civil, da parte de parte levantar civil. e cobrir, porque era o que a gente levantar, cobrir e pôr piso, que era essa nossa. Era essa a minha... Ô Ney, por gentileza, falar um pouco mais, senão não pega no áudio da gravação. Bom, resumindo, vamos falar português claro aqui. Então, pelo período que vocês tiveram ali de relação com o interventor na época, não teve nenhum tipo de sacanagem com vocês. Não. Foi sempre tudo bem esclarecido, se fosse ter algum atraso, foi avisado. Foi tudo avisado. Então tinha esse diálogo. Sim. Tá. Termina? Contreira, quer fazer alguma pergunta? Eu vou fazer uma pergunta para eles. Aquele pilar que tá lá no centro, lá na UTI nova, ele tem a base bem feita? Ele foi feito com 4 brocas de 6 metros, socada, e uma base de 1,5 m por 1 de altura. Você tem a base mais ou menos de concreto, quanto foi lá? Na primeira etapa de concreto, nós gastamos 42 metros cúbicos na fundação. E na tua ideia, você acha que foi muito concreto ou não? Olha, houve um pouco de exagero sim, mas eu fiquei, como construtor, eu acho melhor a gente errar para mais do que para menos, que isso foi o que o engenheiro pediu para que se fosse feito. Eu acho que melhor se errar um pouco para mais do que para menos, principalmente porque é um lugar que vai ter um ser humano embaixo, né? Então eu achei que podia ser feito assim.
E aquele pilar no banheiro? Aquele pilar no banheiro foi feito ali, ele ia ter um disfarce de gesso, mas era um pilar que sustentaria toda a estrutura da laje. Ali foi feita uma estrutura de ferro de 1/8 de viga U enrijecida de 30 centímetros de altura por 15 de diâmetro. Cada lado dela tinha 7,5 e foi juntado e soldado. Nós tínhamos um vão lá de 14,70 metros, que era esse vão que ele saía do pilar do meio aqui e passaria até no banheiro. Ele passaria pelo banheiro, tem lá um pilar, tinha até um ressalto na parede do banheiro que ele passaria para dentro. Vocês têm ciência de como está a situação da obra hoje? Não, nunca mais entrei lá, eu só passo por fora e vejo que, na verdade, a gente usa telha, sanduíche, era outra situação. Aí eu vi toda aquela estrutura que a gente fez para pôr a laje, eles cortar e fazer aquilo e colocar uma telha reciclada, é triste, é triste. É deprimente. É deprimente porque eu falo para você que nós estaríamos hoje com pelo menos mais 13 leitos tranquilamente prontos. Infelizmente, não conseguimos. Bom, Gui, tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu deixo aqui, vocês queriam acrescentar alguma coisa, dar um parecer sobre algum ponto específico? Não, acho que a única coisa que eu te falei, que a gente teríamos, nesse valor, a gente teríamos conseguido terminar a obra. Entendi. Bom, Aproveitar a última aqui, até pedir uma opinião pessoal agora. O senhor, como construtor, foram pagos ali, na situação que está, você falou que não sabe a situação que está, mas não está finalizada, mais de R$1.100.000. O senhor acha que gastaria isso naquela obra? Não, eu estou te falando que eu tinha um contrato de 800, vamos falar 900 mil para a gente arredondar contas, nós teríamos feito a obra. Eles tinham já me dado uma parte, que eram 300 e poucos mil aí que eu sei que eu recebi. Certo. Nós teríamos finalizado a obra. Perfeito. Pelo menos na parte civil, Naquela sim. época, se fosse hoje, não faz uma obra. Não, sim, Não. obviamente. Mas na época a Naquela gente teria época seria. Perfeito. Bom, a gente agradece a disposição, o depoimento, nós encerramos por aí. Muito obrigado, viu? A gente que agradece. E precisar de alguma coisa, estamos à disposição. Tá? Muito obrigado. Independente da audiência ou não, se vocês precisarem de algum esclarecimento. Muito obrigado.